Boa noite. Está começando mais um FIAN em Foco e nesse programa estamos recebendo a jornalista Simone Nascimento, que faz parte do coletivo chamado Rua e do Movimento Negro Unificado. Primeiramente, boa noite, Simone. Boa noite. É um prazer receber você no Prazer programa. é meu. E o tema de hoje é como a representatividade e a importância é importante na sociedade e na comunicação e sobre o movimento negro no quem você mais trabalha, eu acho. E ao longo da sua vida, quais foram as principais referências dentro e fora do seu núcleo familiar? Acho que, em primeiro lugar, eu sou da periferia, sou de Pirituba e fui bolsista na universidade, fiz jornalismo como você. E, em primeiro lugar, tive como referência a minha mãe, que é uma mulher negra, batalhadora, que se empenhou muito para que eu alcançasse os meus sonhos, né? E, em segundo lugar, eu acho que a parte do contato com os movimentos sociais, onde eu conheci tanto referências históricas dos livros que me incentivaram, até pessoas mais velhas, que no movimento negro a gente chama de griots, que são referências e lutadores do movimento negro há muitos anos. E como você se aproximou desses movimentos e o que ele mudou no seu jeito de ser, jeito de se comportar no meio da sociedade? Eu, desde o ensino médio, fui muito próxima à ideia de se organizar coletivamente. Acho que no Grêmio, depois Jornal Mural, que aí eu fui me aproximando da ideia da educomunicação. E na universidade eu continuei militando no movimento estudantil universitário. E depois de junho de 2013, que as juventudes ocuparam as ruas, a gente teve uma ideia de fazer um coletivo nacional, que pudesse unir tanto o tradicional movimento estudantil, mas também a juventude que se organizava com cultura popular, com movimento popular. E a gente fundou o Rua Juventude Anticapitalista, que é uma juventude brasileira nacional, que se articula em torno de pautas de combate às opressões e tem como horizonte o anticapitalismo, mas que tem como foco principal organizar a juventude na sua diversidade para ação e para resistência em defesa de direitos sociais. E hoje em dia continuo no Rua, fui uma fundadora dele. Dentro do Rua existe o Negritude, não é? Isso. Que é voltado aos negros. Isso. Então, o Rua ele se organiza em setoriais. A gente acredita que entre um coletivo de juventude é necessário ter o combate às opressões no centro das ideias. Então, existe a setorial feminista, LGBT e de negras e negros. E através da setorial de negros e negras, a gente pensa como a luta antirracista ela é importante para dentro do nosso coletivo, mas como ela é importante para organizar a juventude negra na sua mais diversidade de território, de local de atuação. Representatividade é importante. E você acha que tem cada vez mais as mulheres estão se levantando, estão querendo ter voz na sociedade? E quem você se espelha? O que você acha disso? Bom, eu acho que hoje o feminismo é um movimento bastante em ascensão, né? Então, quando você olha para o Brasil, mas para o mundo, você vê que as mulheres elas têm se movimentado muito na conjuntura, não apenas pela liberdade do seu corpo, pelo direito de ir e vir, mas por pautas gerais. Então, quando você vê, por exemplo, Ele Não, que é um ato que foi protagonizado por mulheres, ou a Marcha das Mulheres contra o Trump, mostra o quanto o movimento de mulheres tem sido uma solução de organização em defesa de direitos. Então, eu me inspiro em muitas referências que vieram antes de mim, mas na compreensão de que essa luta ela é fundamental, né? Então, eu tenho muitas referências. Eu tenho a Rosa Luxemburg, eu tenho a Angela Davis. Eu, particularmente, amo a Angela Davis, adoro Mulher, Raça e Classe. Eu acho que ela faz uma leitura real da vida das mulheres negras brasileiras. E essa capacidade que a gente tem de entender o que são os feminismos e o que são a luta das mulheres e toda essa diversidade. Então, eu acho que hoje ele é um movimento em ascensão e ele é, por exemplo, talvez uma alternativa que a gente tem de resistência no próximo período. As mulheres estão com tudo e elas estão não só pela luta das mulheres, mas pela compreensão de que o sistema passa pela vida delas e que mudar o país, mudar a política é fundamental para que se tenha direitos para as mulheres, né, que é estruturante. Após a morte da Marielle, as vozes das mulheres ficaram muito mais potentes, digamos, na sociedade. Você acha que para a mulher ter voz sempre tem que ter uma tragédia antes para a mulher conseguir falar, militar, levantar a voz no meio da sociedade? Bom, eu acho que há muitos anos as mulheres são sucessivamente violentadas, mortas. A Marielle Franco, ela era uma liderança do PSOL, uma liderança que vem da Marcha das Mulheres Negras, uma liderança que vem da Favela da Maré, e ela ser morta num espaço institucional, uma figura pública, mostra uma limitação do Estado sobre aceitar corpos de mulheres negras em determinados espaços.
Então, foi doloroso para o conjunto da sociedade que uma mulher negra que tenha chegado naquele espaço político seja morta, como outras mulheres negras são mortas todo dia, né? Porque se uma menina da periferia é morta, a gente tem hoje um sistema onde aquilo é visto como natural, apesar da gente discordar daquilo. E o que a gente tem de sonho é que quando uma pessoa chega no lugar que a Marielle estava, que ela não fosse morta por esse estado, e aquilo foi indignante. Mas em outros momentos históricos houveram mulheres que se rebelaram e que, ao provar da sociedade o quanto ela é machista, quanto ela é opressora, essas mulheres foram mortas por se colocarem, né? Então, assim, a morte, ela leva à revolta, ela leva a ascensos políticos, mas não necessariamente é através da morte que acontece essas grandes eclosões. É óbvio que a indignação, ela vem da opressão, né? Então, sim, além da Marielle, que houve esse ascenso de revolta por conta do significado político do assassinato dela, que é um assassinato político de uma pessoa pública, uma liderança periférica que nada tinha de parecido com a maioria dos parlamentares, com a maioria da Câmara de Vereadores do Rio. Mas, ao longo de anos e anos, desde o nascimento do feminismo ou outras práticas de organização das mulheres, a motivação sempre foi a opressão. Mas a busca, afinal, era para que outras mulheres não vivessem isso no futuro ou não precisassem mais passar por essas situações. Então, eu acho que sim, a indignação, a violência, ela leva à revolta, mas que também podemos nos organizar e lutar por direitos sem que a gente tenha que perder mais Marielles e perder outras mulheres. Todos os dias a gente tem mulheres que são assassinadas por N motivos, né? Pela violência doméstica, por crimes no campo, ativista de direitos humanos. E a Marielle causou muita indignação porque não se espera que uma mulher negra, ao chegar naquele espaço, seja tratada, continue sendo tratada como a maioria de nós, né? Então, a indignação levou a essa revolta popular aí. Entendi. Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa aí. Imagina. E o Fê em Foco fica por aqui e até o próximo programa.